seja bem-vindo a mais um Tempo com Propósito e hoje eu recebo aqui o pastor Bruno. Glória a Deus. Paz do Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E é um prazer estar aqui hoje, Brena. Estar participando aí desse propósito com Deus. É um verdadeiro tempo com propósito, né? Amém, verdade. Pastor, vamos começar assim. Nós sabemos que a sua vida ela é um milagre desde a gestação da sua mãe, né? Sim. Poderia contar pra gente esse lindo testemunho? Glória a Deus. O testemunho que eu tenho, um testemunho de vida, é um verdadeiro milagre de Deus. Deus, ele é um Deus de milagres, né? E eu quero compartilhar com vocês esse testemunho que a minha mãe, quando ela engravidou para ter o meu irmão nasceu. Então, no nascimento dele, o parto ocorreu, os médicos fizeram a cirurgia, era para ter nascido de parto normal, mas só que como a criança era bem grande, então não nasceu de parto normal, precisou fazer a cesariana. E aconteceu a cesariana, minha mãe voltou para casa com a criança, meu irmão, no caso, né? E depois de uma semana ela começou a passar muito mal. A barriga dela começou a escurecer e ela tem muita febre, não dava início numa cicatrização. E o meu pai se preocupou e levou ela no médico, para o médico dar uma olhada. E ali o médico fez um exame e ele falou assim, ó, a gente vai ter que fazer uma cirurgia, vai ter que abrir ela, que foi diagnosticado algo de anormal, né? Sim. Como se dizer. E fizeram a cirurgia, abriram ela e quando abriu, descobriu que dentro dela, o médico que fez a cirurgia da cesariana deixou material cirúrgico ali e começou a entrar em estado de apodrefação a barriga da minha mãe, o ventre dela. E o médico fez uma cirurgia, tirou tudo, trompa, ovário. E aí o médico deu uma notícia pro meu pai. Falou, olha, seu Antônio, vocês acreditam em Deus? Meu pai falou, sim, acreditamos. Não tinha religião nenhuma naquela época, não ia em igreja nenhuma. E o médico falou, ó, então eu quero te dar duas notícias. Tem uma boa e uma não tão boa para te dar. A primeira é que a sua esposa, graças a Deus, a gente conseguiu salvar ela, porque já estava entrando no estado de hemorragia, ela, e quase que a gente perde ela. Mas graças a Deus deu para salvar. E segunda notícia é que precisamos tirar alguns órgãos dela e ela não vai mais poder ter filhos. Se vocês tinham a intenção de ter mais filhos, não vai mais poder ter filhos. Bom, o tempo passou, eles queriam ter mais um filho, mas não dava diante do diagnóstico da medicina. O tempo passou, as condições lá na minha família deu uma melhorada, que era bem precária a situação, e eles decidiram então, já que não pode, minha mãe não podia mais gerar, então o que eles decidiram? Vamos adotar uma criança. E eles entraram num processo de adoção, e nós temos uma irmã que ela é adotada, mas é uma bênção de Deus em nossas vidas, não tem o mesmo tipo sanguíneo, mas tem o mesmo DNA de Cristo. Sim. Que cada um de nós, e ela é uma verdadeira providência de Deus em nossas vidas, né? E estava tendo um culto na esquina da minha casa, tinha um missionário fazendo um culto lá, e ele pregando a palavra, minha mãe não ia, mas ela ouvia a palavra. Olha. E a palavra pregada, anunciada, ela tem um efeito, né? Sim. E acabou aquele culto, minha mãe foi lá conversar com aquele missionário e falou para ele, missionário, eu tenho o interesse de adotar uma criança, porque eu não posso mais gerar, né? E contou para ele a história. Na hora o Espírito Santo bradou no coração dele e ele entregou um recado para minha mãe, falou assim, ó, assim diz o Senhor. E quando assim diz o Senhor, é Deus falando. Sim. E a Bíblia fala, né, agindo Deus, quem impedirá? E ele falou, ó, a senhora quer adotar uma criança, pode adotar, vai ser uma bênção de Deus na sua vida, mas Deus está mandando dizer que a senhora vai gerar e vai ser um menino, e esse menino vai ser um pregador do evangelho. Minha mãe, sem conhecer o poder de Deus, mas Deus já tinha um propósito. Sim. Ela deu risada, ela falou, não, é impossível, né? Explicou para ele a situação, ele falou, Deus é Deus de milagres. E aí minha mãe adotou a nossa irmã. Um mês depois ela começou a passar mal, ânsia de vômito, enjoo, né? Aquela coisa. Meu pai levou ela no médico, preocupado, talvez tinha dado alguma complicação. Sim.
Levou ela no médico, o médico fez um exame e ele disse, olha, parabéns, vocês vão ter um filho, uma criança, um filho ou uma filha, né? E nasceu a criança e hoje eu estou aqui para a honra e glória de Glória a Deus, se Deus. cumpriu a palavra do Senhor, né? Porque, como eu sempre costumo dizer, que a palavra diz que passa-se os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não deixa de se passar antes dela se cumprir. Então, tudo que Deus ele promete, Deus ele é fiel para cumprir. Amém, glória a Deus. E pastor, como foi a sua vida com Cristo, né? Já nasceu ouvindo a palavra, praticando, indo para a igreja, até ser pastor ou não? Não. Eu nasci aos 14 anos. Antes, minha mãe, ela ia em todas as... Aonde chamava ela para ela ir, ela também ia. Era todas as religiões que chamava ela ia. Não tinha um conhecimento do verdadeiro Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, né? Sim. E aos 14 anos eu recebi um convite para ir numa igreja evangélica. Eu fui e ali eu tive o meu primeiro encontro com Cristo. Foi maravilhoso. Aos 15 anos, eu desci as águas do batismo, fiquei 3 anos na presença do Senhor, e depois desses 3 anos eu me desviei da presença do Senhor. E foi um tempo mais difícil da minha vida, foi o tempo que eu vivi longe da presença do Senhor. Sim. Porque eu tinha bastante pessoas do meu lado, mas a verdadeira presença me faltava. E depois de um tempo, aí eu casei, constituí minha família, uma bênção de Deus na minha vida. E aí eu voltei para a presença, deu tempo de voltar, Graças a Deus. né? E aí começou a se cumprir as promessas de Deus na minha vida. E como foi para você o chamado de ser pastor? Você queria, imaginava? Eu tinha essa palavra, eu já carregava ela, que a minha mãe me contou, Sim. né? O testemunho, como que eu nasci, o milagre que foi. Só que eu nunca quis ser pastor. E quando a gente entende que aquilo que a gente não quer, mas a gente é um propósito de Deus, por mais que a gente tente fugir, igual Jonas um dia tentou fugir, mas não teve jeito. O amor do Senhor nos alcançou, nos trouxe para a presença gloriosa dele, o Senhor me separou para a obra e aí eu comecei a responder o chamado e hoje, com muita alegria no meu coração, eu prego a palavra e eu tenho o maior prazer e o privilégio de falar do amor do Senhor, as maravilhas que ele tem feito. Amém. E faz quanto tempo já que o senhor é pastor? Há 9 anos. 9 anos. 9 anos. E nesse período de 9 anos já pensou em desistir? E se sim, o que te trouxe de volta? Algumas vezes sim. Algumas vezes porque a gente fazer a obra do Senhor, a gente cuida de muitas pessoas, a gente passa por algumas situações difíceis e complicadas. Sim. Mas todas as vezes que a gente pensou em parar, o Senhor vinha e falava assim, o meu propósito na sua vida é muito maior. E aí eu olhava e falava, perdão, Senhor, perdão, e eis-me aqui para fazer a tua obra. E hoje nós estamos vivendo um tempo maravilhoso na presença do Senhor, pregando a palavra, ganhando almas para o reino, e jamais desistir. Não olhar para trás, mas em frente e avante ao propósito do Senhor. Amém. E pastor, falando sobre os dias de hoje, nós vemos que as pessoas elas querem o caminho mais fácil, né? Elas estão dispostas a mudar o que está na Bíblia para não mudar a própria vida. Tem pregadores que descartam o Antigo Testamento, falam apenas do Novo Testamento, ou pessoas que utilizam versículos na Bíblia para, não, eu posso, se me faz bem, então estou certa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Bom, a palavra do Senhor, ela fala que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Sim. Então, quando nós entendemos que o evangelho não tem adaptação, o evangelho, a palavra fala que o caminho, a porta, ela é estreita. Então, quando a gente quer andar com o Senhor, nós temos que fazer como Cristo, ele nos fala. Ele diz assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me dia após dia. Negar a si mesmo nosso desejo é fazer algo e aí nós entendermos. O Senhor, ele faria isso? Exatamente. Não, então eu não posso fazer. Então eu tenho que andar nos caminhos do Senhor,
e o evangelho ele não tem adaptação, não tem como a gente descartar o Antigo Testamento, porque a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, eles se fundem e eles se transformam na lei transformada em graça que o Senhor ele nos apresenta. Sim. E pastor, fora o seu testemunho que é forte, né? O senhor já vivenciou algum outro durante esses 9 anos que o senhor fala, nossa, esse é inesquecível? Sim. A gente tem muitos testemunhos que a gente fala, a gente conta, né, na igreja, mas tem um que marcou muito a minha vida. Dentro de tantos, né? Quando a minha sobrinha, ela estava internada, tenho 2 sobrinhas que passou por internação já, mas a Alice, quando ela estava internada, e ela estava no hospital, na UTI, e a gente foi fazer uma oração por ela no Dia das Mães. E naquele Dia das Mães, a mãe, minha cunhada, a Priscila, era o primeiro dia das mães dela. E naquele dia ela estava com a sua filha internada na UTI, nasceu um pouco prematura, estava com um pulmãozinho bem fraco e ela estava tendo apneia também. Então, quando a gente chegou para ir no hospital, a gente estava entrando e alguém no corredor perguntou para ela, falou assim, Priscila, tá tudo bem? Ela falou, tá tudo bem, graças a Deus. Olha só. Ela não parou para ela dizer naquele corredor, não tá tudo bem, não, tá complicado, não, porque ela colocou a confiança em Cristo. E aquilo ali o Espírito Santo bradou no meu coração falando, é aqui que eu opero o meu milagre, é dentro de uma confiança. E aquilo marcou muito. Quando a gente chegou naquela UTI para fazer a cirurgia, para a gente fazer a oração, a minha sobrinha Alice, ela teve uma parada. Nossa. E os médicos entraram ali no procedimento e a gente começamos a orar. E o Senhor falou, agora eu estou entrando com a providência. Olha só. E depois daquele dia ela já melhorou e daí uns dias ela já teve alta, voltou para casa. E hoje a Glória a Alice é Deus. uma bênção de Deus, um verdadeiro milagre de Deus também. Amém. E pastor, se o senhor soubesse que agora seria seu último momento de pregação, qual versículo você leria e o que o senhor falaria? Eu leria em João 3,16, que diz assim, porque o Senhor ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, seu primogênito, para todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos esse versículo, nós precisamos entender que o amor do Senhor ele vai muito mais além de um momento que nós passamos. Quando ele fala que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho, ele entregou o seu único filho para todos aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está dizendo para nós não perecermos dentro de um vício, dentro de uma escravidão, dentro de tudo aquilo que te acorrenta, que te escraviza, mas que você possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador para termos a vida eterna, porque o nosso tempo aqui na Terra, ele é apenas um tempo, e esse tempo ele é de Deus, está diante do poder de Deus, mas o que nos aguarda é uma vida eterna. Amém. E pastor, antes de encerrar, deixa para o pessoal o endereço da igreja, os dias de culto. Glória a Deus. Quero aqui deixar o endereço da igreja, é Rua Uruguaiana, 1104, ali no bairro São Francisco. Nós do Ministério Nova Vida gostaríamos de fazer um convite para você. Você puder estar fazendo uma visita para a gente, os nossos cultos é de quarta-feira às 20 horas e de domingo, os nossos cultos da família às 19 horas. Você, sua família, será muito bem-vindo e ali nós vamos te receber. E Deus certamente tem uma palavra para o teu coração. E eu quero dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Amém. Pastor, muito obrigada por estar aqui. O pastor, a sua esposa Patrícia, que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Agradecemos por ter assistido até aqui e aguardamos vocês no próximo episódio.